Amados irmãos, hoje com muita fé estamos santificando o nosso domingo por meio desta festa de Cristo Rei. Nós ouvimos na primeira leitura, tudo foi criado por Ele e nele. Jesus Rei do universo e Rei dos nossos corações. Tudo que há, os anjos, toda a criação, os homens, nós que estamos no centro da criação, tudo foi criado por Ele e nele. E Jesus quer reinar justamente no céu, é o reino de Deus, é o reino dos céus. E o nosso interesse é justamente também herdar o reino dos céus, buscar esse reino, que esse reino de Cristo aconteça na nossa vida espiritual. Qual que é esse reino? No prefácio da missa, o padre reza em latim, o prefácio fala justamente isso, é o reino da graça, o reino da virtude, o reino da justiça, o reino da paz, o reino da santidade. Esse é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, não um reino temporal, mas um reino espiritual. E todos nós temos por direito esta herança do reino, porque nós somos batizados, mas nós devemos lutar sempre para a gente não perder esse reino dos céus, para a gente não perder a presença de Jesus. Nós somos inseridos em Cristo, nesse Rei, como nós ouvimos hoje, que traz para nós redenção, traz para nós salvação. Mas nós queremos viver nesse reino, e um dia, claro, no desabrochar plenamente no céu. Esse é o reino da verdade, como nosso Senhor nos explica no Evangelho. Eu vim para testemunhar a verdade, é o reino da verdade. O reino do pecado, o reino do mundo, o reino do demônio, é o reino da mentira. E muitas pessoas preferem viver na mentira. O pecado engana, o demônio engana, as propagandas do mundo nos enganam, mas nós devemos justamente rejeitar esse reino da mentira. O reino que liberta, o reino que traz salvação, é o reino da verdade. E aquele que se abre para a verdade, ele vai ter esse reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos buscar, é claro que esse reino veio ao nosso encontro, Jesus veio ao nosso encontro nos redimir, nós somos batizados, nós pertencemos à igreja, mas toda a nossa caminhada aqui na terra deve ser esse abrir o nosso coração para esse reino. Esse amor a Jesus, esse amor a Jesus que está também na Eucaristia. O principal carisma da cruzada eucarística, que nós vemos aqui as nossas crianças, é justamente este, amar a Cristo Rei, e através da Sagrada Eucaristia. E nós vemos isso acontecer na vida dos santos. Queria citar aqui na vida do São José Sanches, aquele santo que cabe muito bem aqui, falar de Cristo Rei, falar da sua vida. Ele que viveu ali depois de 1920, no século passado, e no México, ele morreu com apenas 14 anos, mas ele viveu no México, e justamente a igreja instituiu essa festa e pediu que instituísse essa festa de Cristo Rei, para a gente colocar Jesus no centro, porque a humanidade cada vez mais vai tirando Deus do centro e colocando outras coisas, talvez projetando a si mesmo, o próprio homem no centro. Mas o Papa quer que nós amemos a Jesus Cristo Rei. E esse São José Sanches justamente viveu no México na época de uma grande perseguição anticlerical contra a igreja. Nós sabemos que a igreja sempre sofre as perseguições. E lá no México eles começaram a matar as pessoas, os padres, os fiéis, prender os padres, destruir os altares, as imagens, profanar os sacrários, proibiam escolas, proibiam a celebração da Santa Missa, justamente no século passado. E olha que não tem muito tempo, hein? Século passado, 1920, 26, para frente, essa grande perseguição no México contra a igreja. E esse rapazinho, como que ele buscava força para ele vencer as suas barreiras? E lá foi criada a Guerra dos Cristeiros, Aliás, tem um filme muito bonito, o filme dos cristeiros. São aqueles que queriam defender a fé, eram mortos em praças públicas,
Mas eles queriam defender a fé, então aconteceu a guerra, os cristeiros. O grande grito de guerra era justamente este: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Na morte, lá na rua, defendendo a nossa fé, a missa contra os soldados, aquele governo. Esse era o grande grito: viva Cristo Rei. E esse jovenzinho, São José, ele encontrava força na Eucaristia. Ele dizia: eu quero participar sempre da missa. Às vezes tinha que participar escondido, dada a perseguição da época. Mas quando eu não puder comungar, não puder participar da missa, eu quero ao menos visitar o Santíssimo. Era um propósito dele. Eu quero comungar todos os dias, mas se eu não posso, ao menos eu vou visitar o Santíssimo. Eu quero fazer essa visita sempre ao Santíssimo Sacramento. E é claro, essa grande perseguição contra a igreja, quando ele foi preso, ele estava preso e um padre lá deu a Eucaristia a ele escondido. Ele sabia que ele ia ser morto, né? Porque os cristãos foram morrendo, os padres, eles foram fuzilando a todos. Mas lá esse padre celebrou escondido, na prisão, deu a Eucaristia a ele. E esse jovenzinho com apenas 14, 13 anos, ele justamente falou isso: agora eu posso morrer pelo meu Jesus Cristo Rei. Estou pronto, agora eu estou pronto, porque eu recebi a Eucaristia no coração. Um jovenzinho que enfrentava soldados para defender a fé, mas ele tinha esse grande amor à Eucaristia. E aqui uma lição para a Cruzada Eucarística para todos nós. Devemos fazer sempre essa reflexão na nossa vida: como que está o meu amor à Sagrada Eucaristia? Eu tenho esse interesse pela Santa Missa, pela Eucaristia? Como eu participo da Santa Missa? Como tenho participado da Santa Missa? Como eu tenho me confessado, pedido perdão dos meus pecados, para que eu possa me aproximar da Sagrada Comunhão, receber a Eucaristia, que é o pão da vida, o pão da salvação, que é Jesus ali presente, real, vivo entre nós? Como tem sido o meu amor à Sagrada Eucaristia? Então, esse São José é um exemplo para nós. E depois, é claro, ele foi levado para a morte. Os soldados fizeram várias feridas, tiraram a sola dos pés dele, e ele teve que ir caminhando para o cemitério até a sua cova, com aqueles pés cheios de feridas nas pedras. Ele foi carregado até o cemitério, e lá, mais uma vez, os soldados sempre querendo que ele negasse a fé. Olha, você vai ser libertado agora, só você falar: morte a Cristo Rei. Mas é claro que durante a caminhada, e quando ele chegou lá mais ainda, ele gritava mais forte: viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Era o lema deles, né, dos cristeiros: viva Cristo Rei e Nossa Senhora de Guadalupe. Então, justamente naquele momento, né, o soldado pede para ele falar as últimas palavras. O que você quer falar para os seus pais, para alguém? Ele falou justamente isso: nos encontraremos no céu. Essa foi a frase dele perto da morte. E ele acreditava nisso, que morrendo por Cristo Rei, ele iria herdar o reino dos céus. Aliás, quando ele quis lutar na guerra dos cristeiros, ele era pequenininho, fraquinho, e ele pediu à sua mãe que ele fosse ajudar a cuidar dos cavalos e das pessoas que estavam na guerra. E a sua mãe falou: mas você é tão pequeno, tão novo. E ele falou: mãe, nunca é cedo demais para ganhar o céu. Nunca é cedo demais para ganhar o céu. E realmente ele ganhou o céu, porque ele deu a vida, foi morto por amor à Eucaristia, por amor a Cristo Rei. Então é um exemplo para nós, amados irmãos. Morreu com apenas 14 anos. Hoje é santo. Hoje ele herdou o céu, está no céu, graças à sua fé a Cristo Rei. Colocou Jesus no centro. É isso que a igreja espera de nós. É isso que o Papa, ao criar essa festa, ele quis justamente isto. Os governantes e todo mundo trabalhando contra a igreja, o Papa institui essa festa para que Jesus possa reinar na nossa vida. E de fato Jesus reina em nossa vida. Toda vez que a gente tem interesse pela nossa fé, que a gente tem interesse pelos sacramentos, é Jesus reinando. Toda vez que você ensina os seus filhos a rezar as orações da manhã, da noite, o terço, mais ainda quando você reza na sua casa, família reunida, é Jesus que está reinando.
Toda vez que você vive com sinceridade, com honestidade no seu trabalho, diante da sociedade, é Jesus que está reinando. Toda vez que os pais, talvez os avós, trazem aqui as crianças para a catequese, para aprender as coisas de Deus, para entrar na cruzada eucarística, é Jesus que está reinando. E é isso que nós esperamos, que Jesus possa estar no centro das nossas vidas, em nossos corações. Então vamos pedir essa graça de hoje aos grandes santos da Eucaristia. Quantos santos? Nós temos o exemplo de São José, mas temos agora recentemente também São Carlo Acutis, que morreu de leucemia, esse santo que amava muito a Eucaristia. Temos a presença de São Tarcísio, que era um grande devoto também da Eucaristia. Peçamos essa graça, que possamos colocar Jesus no centro. Em primeiro lugar, esse amor à Santa Missa, o amor à Eucaristia, o amor à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos assim, caminhando com Jesus no centro, nos iluminando, nos fortalecendo, um dia a gente também possa ter esse nosso grito final: viva Cristo Rei, e receber dele o nosso prêmio eterno no céu. Amém.